Fala pessoal, beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês. Último episódio da série Encontramos o Tesouro. Olha, muito feliz de poder ser participante dessa série, dentro desse canal, dentro desse projeto de Deus, dentro dessa comissão que faz parte da nossa vida, né? Quando a gente entende quem Cristo é em nós, a gente coloca em prática aquilo que de fato Ele deseja nos nossos corações, que é espalhar o seu amor, é proclamar as boas novas, é anunciar a verdade, a vida. E eu fico muito honrado de poder ser partícipe disso, último episódio da série, e eu tenho certeza que você já tem sido muito abençoado. As palavras têm ido ao encontro do teu coração e têm gerado frutos, tem gerado fortalecimento de fé, despertamento, e eu tenho certeza que se você está me ouvindo aqui agora, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo, se vai ser à noite, de manhã, de tarde, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: você é muito especial e Deus conta contigo para que você possa continuar espalhando as boas novas e a notícia que Jesus é Deus. Beleza? Então, assim, eu quero compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Para quem não me conhece, né, nem me apresentei. Eu sou o Carlos Eduardo, mas todo mundo me conhece como Duda. E eu estou aqui para liberar uma palavra para você, cujo tema da mensagem é: você já tem aquilo que você precisa. Então, se você construir uma linha de pensamento, desde a primeira mensagem, do primeiro episódio até agora, eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para você, porque existe muitas pessoas que precisam de você. Então, quando você entende quem você é no Senhor, certamente você cumpre o propósito pelo qual Ele te chamou nessa terra. E eu tenho certeza que você é muito especial. Mas vamos com tudo, então. Pode me acompanhar aí se você puder na sua casa, onde você estiver. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Bastante conhecida. Eu vou ler, não vou ler todos os versículos, para não ficar muito extensa a leitura, mas depois você acompanha aí. É a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Vamos ler Lucas 15, 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Eu tenho certeza que você já ouviu, se você faz parte de alguma comunidade de fé, você já ouviu essa mensagem. A parábola do filho pródigo. Mas eu quero que você pare neste momento, agora pare neste momento que você está me ouvindo, me vendo, e compartilhe essa mensagem. Compartilhe para as redes aí dos seus amigos, manda esse link para geral, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para a vida de muita gente. Beleza? Então pausa o vídeo e vai. Durante o ministério de Jesus, ele fez muitas coisas. Ele curou, ele profetizou, ele ensinou,
João capítulo 21, versículo 25 diz assim, ó, Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Então, ele fez muito mais daquilo que a gente imagina. Porque às vezes a gente pega a palavra, dá uma lida nos evangelhos e tenta mensurar, caramba, Jesus fez muita coisa, beleza, mas, cara, é muito mais além do que a gente pode imaginar. É muito mais além daquilo que eu e você podemos contar, é muito mais além do que o próprio evangelista falou, se eu pudesse escrever, não caberiam nas páginas dos livros de todo mundo. Você pode ter um entendimento daquilo que Jesus falou? E o mais interessante é que ele falou assim, ó, se vocês crerem de todo o coração, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então, cara, pensa nisso. Jesus te chamou para fazer uma parada assim, fora do padrão, fora do comum. É muito mais além do que você pode imaginar. E uma característica marcante do ministério de Jesus era a forma que ele ensinava, né? Ele falava muito por parábolas. Parábolas eram um tipo de discurso que ele contava uma história com alegorias para tentar ilustrar um dos seus ensinamentos, para que as pessoas tivessem melhor compreensão da mensagem que ele queria passar. Foram cerca de aproximadamente 40 parábolas que Jesus falou durante o seu ministério público. E aí, essa parábola do filho pródigo é uma delas. Mas eu queria falar uma coisa para você antes de nós continuarmos a falar da parábola. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz de ação, gera impacto na sua vida e na vida das outras pessoas. Você que está me escutando, você que está me ouvindo, preste atenção nisso. Tudo aquilo que você faz gera um impacto na vida de alguém. Pode ser positivo ou pode ser negativo, impactos grandes, impactos menores, de muita importância, de pouca importância. Por exemplo, essa atitude de criar o Espalhe Jesus certamente gerou um impacto muito forte na vida de muitas pessoas, muitos jovens, muitas famílias, muitos ministérios, muitas ações proféticas vão ser liberadas através desse ato, dessa atitude. Então, o que você faz gera isso, gera esse impacto, gera essa resposta. Nós somos frutos das nossas escolhas. Gálatas capítulo 6 vai dizer o seguinte, tudo que o homem semear, ele colhe, não tem jeito. É um processo de fazer e estar esperando as consequências daquilo que você faz. E a gente faz isso o tempo inteiro. E aí eu quero que você entenda algo. Quando você faz algo relevante, mais você atrai audiência. Deu para pegar? Quanto mais coisas relevantes em determinado assunto você faz, mais você fica famoso por aquilo. É por isso que a galera viraliza rápido. É por isso que você chega e vê várias pessoas aí, influencers digitais. A gente está vendo muito essa era digital. E tudo que a gente faz, cara, gera esse impacto, sabe? E se você fizer algo bom, algo de valor, algo que agregue, certamente as pessoas vão começar a te seguir. Então, assim, você quer começar a construir algo, alguma coisa com relevância? Você quer começar a fazer isso? Prepare-se. Você vai ser notícia. As pessoas vão começar a ter uma atenção especial de você. As pessoas, a seu respeito. As pessoas vão começar a observar melhor você. As pessoas vão começar a ficar prestando mais atenção em você. É como, por exemplo, um jovem que entra na igreja e começa a se desenvolver, se aperfeiçoar. A sua performance é diferente daquilo que você começou. É como você, de repente, tinha um desempenho, daqui a pouco você tem um desempenho melhor em determinadas coisas na sua vida. Certamente as pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente. Você vai ter mais seguidores, você vai ter mais, teoricamente, pessoas que julgam ser seus amigos, você vai começar a cercar de multidão. E não foi diferente com Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus fala essa parábola, quando Jesus profere essa parábola, a fama de Jesus já era aquela fama assim, top, máxima, sacou? Por quê? Jesus já havia expulsado muitos demônios. Jesus já vinha curado muitos enfermos, muitos leprosos, paralíticos andavam, surdos começavam a ouvir, os mudos falavam. Que loucura! Houve multiplicação de alimento. Os mortos ressuscitaram. Então as pessoas começaram a andar.
As pessoas começaram a caminhar ao lado de Jesus, ao ponto de, tem uma passagem que Jesus ele sai da cidade que ele estava, pega um barco, atravessa o mar da Galileia para ir para Betsaida descansar. Ele queria descansar, porque João Batista estava morto, ele estava cansado, ele estava emocionalmente destruído. Então ele queria ficar um pouquinho sozinho. A Bíblia diz que as pessoas pegaram um barquinho e foram atrás de Jesus. Jesus sai dali, volta para aquela cidade, as pessoas voltam atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus fazia coisas relevantes. Jesus fazia coisas que fazia sentido para outras pessoas. Jesus fazia coisas que eram importantes para outras pessoas. Jesus dava significado a coisas que outras pessoas não davam a determinadas pessoas. Deu para pegar a ideia? Mas aí eu quero que você comece a entender e construir um pensamento. Que da mesma maneira que você vai atrair seguidores e pessoas que gostam de você, da mesma maneira que o movimento Espalhe Jesus vão ter apoiadores, incentivadores, da mesma maneira que você recebe conselhos e aplausos e elogios durante o processo da sua vida, certamente vão ter pessoas que não vão gostar de você. Vão ter pessoas que vão questionar você. Vão ter pessoas que vão caluniar você. Vão ter pessoas que vão tentar desconstruir aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Vão ter pessoas que vão começar a duvidar se realmente aquilo que Deus colocou na sua mão é de Deus ou não. Sabe por quê? Porque se a gente soubesse o processo de tudo, talvez a gente não agiria naquilo que a gente precisa fazer enquanto missão. Mas da mesma maneira que pessoas vão te aplaudir, prepare-se, pessoas vão tentar jogar pedras e dizer para você não continuar. Eu me recordo do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que quem chamou o apóstolo Paulo foi o próprio Cristo. A caminho de Damasco, aparece uma grande luz, Paulo cai do cavalo. E quando ele foi para a casa de Ananias, direcionado pelo Espírito, o próprio Ananias falou assim, Senhor, você está de brincadeira. É esse cara mesmo que você quer chamar? Ele perseguia, dias atrás ele perseguia a igreja, mas foi Jesus que chamou. Mas as pessoas começam a questionar. Então não importa se você faz coisa boa, muito importante, prepare-se para ser alvo de críticas também. Os próprios pais da igreja em Jerusalém questionou o apostolado de Paulo. O teor da carta às igrejas de Galácia, uma das coisas que Paulo escreveu para aquelas igrejas, uma era um teor apologético, defendendo a questão da essência do evangelho cristocêntrico e o suficiente para que as pessoas pudessem ser salvas, e a defesa do seu ministério profético, do seu apostolado, porque é assim que funciona. Você faz coisas boas ou você faz coisas ruins, as pessoas sempre vão falar de você. Quando Davi desce para entregar comida para os seus irmãos, e ele se apresenta como o candidato para guerrear contra Golias, você lembra? O irmão dele falou assim, você está de palhaçada, você quer aparecer. As pessoas olharam para Davi e falaram assim, meu garoto, sai daí. Então não me importa se você faz coisas boas ou se você faz coisas ruins. As pessoas sempre vão falar. Mas eu quero liberar algo para você nessa jornada. Eu quero liberar algo para você que está me ouvindo. Eu quero liberar algo para você que tem recebido de Deus durante esse processo. Não pare. Não pare. Sabe por que não pare? Porque você já tem o que você precisa. Duda, o que eu preciso? Você vai entender. Você já tem o que você precisa, você já tem a aprovação daquele que você precisa ter, você já tem o título daquele que te chamou para ser. Não pare. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, porque as pessoas vão criticar você. Jesus não se importava com isso. Essa é a chave, cara. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, temos que entender que temos que ser como ele foi, e ele não se importava com isso. João capítulo 15, verso 18 e 19, se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Quer começar a ser odiado pelo mundo? Começa a se movimentar em
em prol do propósito divino. Quer começar a ter uma perseguição um pouco mais forte, começa a fazer algo relevante para o reino. A igreja do Chile está lá, ó. A igreja estrutura está lá, ó, destruída, queimada, e as pessoas estão felizes por aquilo, algumas. Mas a igreja, organismo vivo, jamais ficará destruída, porque a palavra do Senhor sobre nós é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a gente. Prepare-se para ser odiado. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa esperam no céu. Pegou? Vale a pena? Ei, não para não, você já tem o que você precisa. E aí vamos entender. Jesus, ele fazendo várias paradas, vários milagres, várias coisas assim, top, demais. Chega um momento que Jesus, ele vai fazer uma refeição, comer, normal, né? Crente come, tu deve comer muito, né? Crente, mas é verdade, a gente come muito, a gente come demais. Então Jesus, ele estava sentado comendo com algumas pessoas. E aí, se a gente lê a parábola, vai dizer o seguinte assim, ó. Jesus continuou. Se Jesus continua, é porque ele estava falando algo. Correto? Jesus continuou. Então, assim, Jesus estava falando alguma coisa. Continuou falando. Então, para a gente entender o contexto dessa parábola, a gente tem que voltar no capítulo inicial. Diz assim, no início do capítulo: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então a parada era o seguinte: Jesus estava sentado comendo com publicanos e pecadores. E no mundo antigo, naquela cultura, você sentar com alguém e compartilhar a refeição significa que você aceitava aquele tipo de pessoa. Era como se fosse um laço de amizade. Então, Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. E aí, outras classes de pessoas, que eram os mestres da lei e os fariseus, olharam aquilo e ficaram admirados. Ué, ele come com esse tipo de pessoas? Por que isso, gente? Porque publicanos e pecadores não eram muito bem vistos naquela época. Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos, aqueles que extorquiam o povo. Então eles não eram pessoas corretas. Então os líderes religiosos não gostavam muito desse tipo de pessoa. Pecadores eram aqueles que não obedeciam de forma alguma à lei. Eram aqueles que eram leprosos, eram aqueles que eram adúlteros, eram aqueles que eram assassinos. Essas pessoas eram intituladas como publicanos e pecadores. Só que, por um acaso, quem sentava com eles? Jesus. Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu que por mais que as pessoas o criticassem, por mais que o sistema religioso os criticassem, por mais que os mestres da lei, os fariseus, aqueles que se achavam o bambambam, os criticassem, ele não estava se importando com aquilo. Ele sentava com aqueles que a sociedade rejeita. Ele sentava com aqueles que o sistema rejeita. Ele sentava com aqueles que a religião rejeita. Sabe por quê? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. João 6,37, contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Então imagina, Jesus sentado à mesa e vieram aqueles publicanos e aqueles
aqueles publicanos não, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus e aqueles escribas, questionar Jesus. Vem cá, você está comendo com eles? Jesus se levanta, vai até eles, chega aí. Deixa eu te contar uma história. Cara, eu fico pensando assim, a cena, sacou? Tipo assim, os religiosos vindo cheio de munição. Vem, você tá comendo com eles? Jesus levanta, de boa. Segura aí, galera. Segura aí, excluídos. Segura aí, rejeitados. Segura aí, pecadores. Segura aí, segura. Segura aí, deixa eu falar com a galera ali. Aí Jesus levanta de leve, senta. Cara, deixa eu te contar uma história. E aí Jesus começa a contar, não a parábola do filho perdido, mas ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. E aí ele começa a falar, olha só, tinham 100 ovelhas no campo e tal, e você já conhece a história. E aí uma se perde, e aí o que o pastor faz? Ele deixa as 99, vai buscar porque aquela é mais importante, ela também é muito importante, ela não pode ficar perdida. E aí, consequência daquilo, ele começa a falar, olha só, deixa eu te contar uma outra história. Existia uma mulher que possuía 10 dracmas. Dracmas são moedas, é valor. E perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. A importância da dracma, a importância daquele valor para ela. Então ela faz o que tem que fazer para procurar a dracma perdida. A dracma estava perdida, ela alcança a dracma novamente. E ela fica muito feliz porque ela encontrou aquela moedinha. E aí ela fala assim, ó, e continuou Jesus falando. Aí Jesus fala assim, ó, deixa eu te contar uma história. Tinham 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. E aí ele começa a contar a história. Tinha 2 filhos. E o mais novo pediu a herança. Então, o pai deu. Isso é muito legal a gente entender, cara, isso é muito legal. E aí a gente tem que ter uma percepção do mundo oriental. Porque quando o filho pede herança para o pai, é absurdo aquilo. Porque o pai só poderia dar herança se ele morresse. Quando ele chega e fala assim, ó, aí, pai, me dá a herança que eu quero gastar. Ele está falando assim, pai, eu não quero mais a sua presença. Eu não quero mais a sua autoridade. Eu não quero mais o seu senhorio. Eu não quero mais a sua responsabilidade. Eu quero você morto. Para mim, tanto faz. Deu para pegar o desejo do teu coração em querer viver algo que é seu, mas fora do tempo? Preste atenção. Para o mundo oriental é absurdo aquilo. A falta de repreensão do irmão mais velho é igual. Porque ele, como irmão mais velho, teria que exortar o seu irmão e falar, filho, pelo amor de... Irmão, por que você está fazendo isso? Mas a Bíblia diz que o pai dá. E o filho sai para gastar de forma irresponsável. A Bíblia diz que ele pega tudo que tem e vai para um lugar longe e começa a gastar de forma irresponsável. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Tem muita gente querendo receber algo de Deus e viver fora do tempo. Deu para pegar a ideia? Vou repetir, presta atenção. O filho queria algo da parte do pai, pegou para viver aquilo fora do tempo. Ei, escute, jovem, pelo amor de Deus, para de querer viver a herança que Deus tem para você fora do tempo. Tudo aqui que é isso? Você, ao invés de se preocupar em investir tempo em outra coisa, você está buscando coisas que não são tão boas para você. Você está passando por cima de princípios para viver uma vida que aparentemente é boa. Você está buscando caminhos que para você aparentemente é bom. E você está quebrando aquilo que é mais importante, princípio. E tudo aquilo que a gente vive fora do tempo de Deus, cara, é morte. Provérbios diz assim, há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos, mas o final nos conduz à morte. Quantos jovens estão desperdiçando uma oportunidade de viver ao lado de Jesus para ir buscar uma alternativa lá fora? E eu conheço uma galera que está fazendo como esse cara aqui. Ele pega aquilo que ele tinha,
É de direito dele, tudo bem, mas ele fez a coisa certa do jeito errado, porque ele poderia até sair, mas ele tinha que sair quando o pai morresse, ele não poderia sair naquele momento. E o mais maneiro, sabe o que é o mais maneiro? Que o pai fala assim, ó, dá, toma, é seu. Pensa isso nos nossos dias. Dá pra pegar a ideia? É como se um filho virasse para um pai e falasse assim, ei pai, tu tem uma empresa, eu quero a minha parte. Pegasse o dinheiro, fazia um monte de besteira, depois voltasse para viver uma vida boa novamente. Duvido que o pai ia dar, duvido. Só que o intuito de Jesus era mostrar assim, cara, peraí, o meu amor é extensivo. Eu não vejo como o mundo vê, eu não vejo como os parâmetros do sistema enxergam. O amor que eu tenho por você é incondicional. Você quer aquilo que é teu? Dá. Eu não vejo Deus se importando em dar aquilo que é para a gente viver. Quantas coisas você recebe da parte de Deus e Ele que libera para você? Quantas vezes você pede assim, Deus, eu quero, e Deus, toma. Deus, eu quero, vai lá. Senhor, eu quero uma faculdade, Deus te dá. Eu quero um namoro, Deus te dá. Eu quero uma oportunidade de emprego, Deus te dá. Aí o que você faz? Você desonra, você quebra princípio, você se afasta da presença. Deus te dá. Sabe por quê? Porque Ele é bom. E Ele é acostumado a dar coisas boas. Ele deu o filho dele por você. E Jesus falou assim, não, eu vou continuar entregando a minha vida, porque eu os amo. E quando ele estava pendurado no madeiro, ele olha para o pai e fala assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para de querer viver uma vida lá fora. Para de tentar buscar alternativas lá fora. Se você já tem tudo que você precisa, cara. Você já tem tudo que você precisa. Para de querer buscar aventuras lá fora. O pai deu porque era dele. Sim, você pode viver. Deus não vai proibir você fazer nada. Deus não vai proibir de você ir para o baile. Deus não vai proibir de você se drogar. Deus não vai proibir de você se prostituir. Deus não vai proibir de você ficar enfiado em prostituição. Deus não vai fazer nada. Ele vai fazer assim, ó, vá. Mas para quê? Se você já tem tudo aquilo que você precisa. Deu para pegar a ideia? E aí o pai fala assim, pode ir. Ele pega aquilo que ele tem, vai embora. Gasta. Quando ele gasta tudo, ele não tem mais o que fazer. E aí ele faz o seguinte, ele pede emprego para ele se manter, ele se rebaixa. Quando Jesus fala assim, ó, e na história de Jesus ele fala assim, ó, e ele foi pedir emprego, e quem deu emprego ofereceu comida de porco. Sabe por quê? A lei judaica dizia que porco era imundo. Ou seja, ele rebaixou o nível mais baixo possível aquele homem. É isso que acontece quando você quer desfrutar de algo que é teu fora do tempo. Quer namorar? Namora, mas fora do tempo, camarada. Aí tu é uma bênção dentro da igreja. Aí começa a namorar a menina, para de ir para a igreja. Como é que pode? Tu é uma bênção no ministério. Começa a namorar a menina, se afasta do ministério. O teu sonho era uma faculdade. Aí Deus te dá a faculdade. Tu não tem tempo mais para a igreja. Tu não tem tempo mais para Deus. Aí você começa a fazer coisas erradas. Preste atenção, o que Deus está falando para você. Ei, preste atenção, você já tem tudo o que você precisa, meu jovem. O mundo lá fora vai consumir você, custa caro. O preço lá fora é muito alto. Ele foi e tudo que ele tinha acabou rapidamente. É isso que acontece. É isso que tem acontecido com a nossa geração, sabe? Nós temos saído da presença e quando a gente se afasta da presença, não tem jeito. E a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele volta. E quando ele deseja voltar, ele pensa o seguinte, cara, o meu pai tinha tudo. Os empregados do meu pai têm tudo. Eu poderia usufruir daquilo. Eu poderia viver aquilo. Eu poderia me saciar daquilo. O que eu fiz? Eu vou voltar para o meu pai. E eu vou falar que eu pequei contra o céu, contra a terra. E eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então a Bíblia diz que ele retorna. E quando ele retorna, para a surpresa dele, o pai vai ao seu encontro. Escute o que eu vou dizer. O seu comportamento não muda a sua identidade.
Não adianta, aquilo que você faz não muda quem você é. Pode mudar sim, aquilo que você vai desfrutar. Agora, a sua identidade não. Não importa se você pecou, não importa se você errou, não importa se você falhou, o amor de Deus te alcança neste momento. Sabe, o seu comportamento não muda a sua identidade. Os seus acertos ou os seus erros não definem quem você é. Quem define o que você é aquilo que Deus pensa ao seu respeito e já liberou para você. Quem define o que você é foi o sacrifício lá atrás, na cruz do Calvário, que Ele verteu o seu sangue no madeiro para que você pudesse se reconectar com Ele novamente e chamá-lo de Abba. O seu pecado não muda a sua identidade. Como a sua conquista não muda a sua identidade. Não é porque você é bom que você é mais amado. Não é porque você conquista que você é mais amado. Não é o carro que você tem que você é mais amado. Não tem nada a ver. Você é filho porque Deus gerou você. Você é filho porque Deus conhece você. Você é filho porque o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você não é órfão. Então ele deixa aquela vida, volta, faz o caminho de volta, e o pai vai ao encontro dele, e ele abraça o pai. E aí ele, pai, pelo amor de Deus, fiz besteira, errei, deixa eu ser seu empregado. Tá de brincadeira. Você vai ser meu empregado? Vai não. Diz assim. Mas o pai disse a seus servos: tragam a melhor roupa, vistam, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e mantenham-no. Cara, sabe o que é isso? Ele queria se rebaixar, ele queria se humilhar, ele queria tentar desfrutar de algo que, entre aspas, ele perdeu. Mas o pai está dizendo assim, ó, não, meu filho, toma uma sandália, toma roupa, toma um anel. Isso tudo era vestimenta, o anel era um simbolismo de honra, posição de autoridade, ocupação de cargo. Sabe por quê? Porque é isso que Deus faz quando nós entendemos o tesouro que nós carregamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste muito atenção. Você pode estar perto de Deus, na casa de Deus, ou você pode estar distante de Deus. Quando ele estava perto da casa, ele não conseguia reconhecer o tesouro. Quando ele estava longe da casa, ele não reconheceu também o tesouro. Sabe quando ele reconheceu o tesouro? Quando aquilo começou a fazer parte dele inteiro, por dentro, de uma forma intrínseca. É isso que tem que fazer sentido na tua vida. Não é se você está aqui ou se você está lá. É o quanto isso faz sentido para tua vida, dentro de você, dentro da tua consciência, porque tem um monte de gente dentro da igreja, tem um monte de jovem que está participando do ministério, tem um monte de jovem que carrega uma Bíblia, mas que ainda não entendeu que tem um grande tesouro. Tem um monte de gente que se diz evangélico, cristão, mas que não tem relacionamento diário com o Espírito Santo. Tem um monte de gente que diz que ama a Deus, mas não valoriza a presença dele com alguns minutos em relacionamento. Um jovem um dia falou para mim, eu falei assim para ele, Duda, eu perguntei para esse jovem, você está bem espiritualmente? Como é que você está a sua vida? Ele, não, eu estou bem, estou muito legal. Só não estou lendo a Bíblia, nem orando. Meu Deus, como é que ele está bem? Ele não está bem, ele achava que ele está bem, mas ele estava perto, ele estava ali, ele participava, ele cantava, ele tocava, mas a verdadeira essência não fazia parte dentro dele. Deu para pegar a ideia? Então tinha um filho dentro e tinha um filho fora. Não é a distância que define se você tem Deus ou não. É o quanto dentro de você isso faz sentido diariamente. É o quanto você se esforça diariamente para crucificar o seu eu. É o quanto todos os dias você se refaz do velho homem, você abre mão da sua própria vontade. É o quanto você está disposto a crucificar a sua carne para dizer não para o mundo e valorizar o tesouro que você tem, que se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse filho volta e tem uma festa e tem um banquete. E o filho mais velho rejeita participar da festa. E aí ele não encerra a parábola junto com os mestres da lei e os fariseus. Alguns historiadores afirmam, eles têm uma ideia de que
a não finalização da parábola, Jesus encerra assim, ó. Tá tendo um banquete. Se você quiser pro filho, né? Tá tendo um banquete aqui pro teu filho, pro teu irmão mais novo. Se você quiser participar, você vem. A Bíblia não diz como acaba isso, mas a gente pode conjecturar, a gente pode criar uma hipótese. Na casa tinha pecadores e publicanos. Jesus estava falando para fariseus e escribas. A alegria de Jesus em um arrependimento do pecador ilustra o filho voltando. E o bloqueio e a não aceitação e o egocentrismo dos mestres, dos fariseus da lei, pode representar o filho mais velho não querendo participar da festa. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é isso, cara. Presta muita atenção. Você já tem o que você precisa, que é um grande tesouro. O que Jesus estava falando assim, cara, não importa o que você tem, não importa o que você é, não importa o que você faz, você precisa entender quem eu sou. Você precisa entender o meu amor, você precisa entender porque eu estou aqui. Sabe aquela galera que está lá dentro? Os pecadores, os publicanos, eles precisam de mim. Vocês precisam de mim. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Você já tem o que você precisa. Você já tem o que você precisa. E sabe o que você precisa? Desse Jesus. Jesus é o seu amigo. A Bíblia diz assim em João capítulo 15, verso 15, já não vos chamo mais servo, mas você é meu amigo. Você já tem o que você precisa, cara. Jesus é seu mediador. Você já tem o que você precisa. Você tem um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Você já tem o que você precisa. Você tem um justo juiz, um advogado que está à sua causa, que está te defendendo, que não importa se você pecou, se você confessar o seu pecado e se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar. Você tem um Deus Emanuel que está contigo o tempo inteiro. E Ele afirma que estará convosco até a consumação dos séculos. Você já tem o que você precisa. Você já tem um intercessor que ora quando você não consegue, com gemidos inexprimíveis, pedindo ao Pai ajuda porque você não sabe o que pedir. Você tem aquele que pode abrir uma porta onde não há porta. Você tem aquele que restabeleceu a conexão com o Pai. Você tem aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você tem aquele que restaurou e tirou a sua vida do lamaçal do pecado, da morte e te colocou para a verdadeira luz. Você tem aquele que é o caminho. E você está buscando o que lá fora? Valorize esse tesouro. Valoriza essa presença, valoriza isso que foi enviado por ti por amor, e que habitou entre nós, e que se fez carne, e que podendo ser Deus, abriu mão da sua glória para habitar entre nós, se manifestou, morreu, entregou-se no madeiro e ressuscitou, para que a nossa fé não fosse em vão, e orou ao Pai, e enviou outro Consolador, e prometeu que estaria conosco até o fim. Está buscando mais o quê? Você já tem o que você precisa. Esse grande tesouro chamado Jesus. Eu quero que você, nesse vídeo, faça uma oração na sua casa. Feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Cara, eu não sei quem você é, eu não sei qual é o teu momento, eu não sei o que você está passando, eu não tenho a mínima ideia, mas existe um Deus que conhece você desde o seu íntimo. E as circunstâncias, pessoas, cenário, religião, muitas das vezes pessoas que você não acredita, ou muitas das vezes pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa jamais vai falar mal ao meu respeito. Elas te criticam, elas te julgam, elas te apontam, elas te caluniam, elas falam mal ao seu respeito, elas mandam você desistir, elas mandam você parar, elas dizem que não vale a pena, elas não acreditam em você, mas você tem um grande tesouro, que se chama Jesus, que quer se relacionar com você através da pessoa do Espírito Santo, e que nesta série de vídeos, você possa entender
que o mais importante é que você tenha consciência de quem é Jesus. Não faça como aquele jovem, não vá até lá. Não vá até o mundo buscar coisas. Não despreze aquilo que você já tem. Não faça aquele como o filho mais velho. Não deixe de valorizar aquilo que você possui. Não é o quanto você está distante ou se você está perto. É o quanto isso faz sentido para você. É o quanto isso é verdade para você. É o quanto isso é desejoso para você. Deus quer levantar uma geração que espalhe Jesus. Uma geração que se comprometa com a verdade. Uma geração que abra a mão dos seus próprios prazeres e olhe para a cruz e não utilize-a como uma justificativa para viver uma vida de qualquer maneira, mas pegue o exemplo que Jesus fez naquela cruz e se esforce todos os dias para viver uma vida no Espírito, uma vida voltada para a sua palavra, uma vida conduzida pela verdade, uma vida conduzida, fortalecida nas Escrituras, porque somente pelo Espírito conseguiremos dizer não aos prazeres da carne. Que Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem e eu acredito muito que você é especial. Sabe por quê? Porque você encontrou um grande tesouro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.